Olá, sejam bem-vindos a essa palestra. Eu, de fato, fico muito feliz em participar desse projeto e por isso eu escolhi um tema bastante relevante para os biomédicos estetas, que é justamente as 3 atitudes que a gente tem que tomar para se destacar no mercado e alavancar a carreira como profissional, como biomédico esteta, que foi justamente as 3 atitudes que eu tomei início da minha carreira. Para quem não me conhece, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Meu nome é Maiara Moura, eu sou biomédica, formada pela UFPE. Sou habilitada em patologia clínica pelo Hospital das Clínicas, pela UFPE. Pós-graduada em biomedicina estética pelo NEPUGA. Mestre em patologia também pela UFPE. Eu fiz questão, na época do meu mestrado, de estudar algo relacionado ao sistema tegumentar, para não ficar tanta discrepância de uma especialização em biomedicina e um mestrado totalmente desvinculado disso. Então, o meu currículo ele é bem uniforme nessa perspectiva. Eu fiz residência em harmonização orofacial numa instituição associada à Abraof. Eu sou expert em escleroterapia, foi um dos principais procedimentos que alavancaram a minha carreira. A esclero, ela basicamente alavancou a minha carreira como biomédica. Eu comecei trabalhando com esclero, eu estudei bastante a respeito disso para continuar trabalhando, aliás, e hoje eu ministro cursos na área, principalmente da escleroterapia. Sou coach em emagrecimento científico pelo método 4 fases, que é o método do Dr. Edson Ramuth, que é o fundador das franquias, né, da Emagrecentro. Inclusive, eu trabalho em uma das franquias, eu sou a responsável técnica da franquia de Boa Viagem e biomédica também. Sou graduanda em nutrição, tá? Estou já finalizando a faculdade. Docente e coordenadora da Clínica de Estética Unifip, uma universidade localizada na Paraíba. Docente em pós-graduação nas disciplinas da área da saúde estética, tá? Eu sou docente em inúmeras instituições que promovem aí a pós-graduação para o biomédico, para o farmacêutico e para o enfermeiro. Grupo Cefap, Instituto Paiva, Faculdade Inspirar, pós-Unifip. Gosto muito dessa área da docência. Foi uma área que eu me descobri no mestrado. Não só no mestrado, na graduação também, que eu era muito ativa. Na graduação, eu participava de projeto de extensão na área, eu fui monitora por quase 2 anos, então já gostava de ter contato com as pessoas, de ensinar, de poder levar conhecimento. E também sou co-organizadora do COB, o Congresso Online de Biomedicina Estética, que teve agora sua primeira edição esse mês que passou, tá? E foi um sucesso, a gente teve só na primeira edição 250 inscritos e eu tenho certeza que daqui para frente o COB ele só tende a crescer. E sou idealizadora também do programa Emagrecimento Eficiente, que é um programa para profissionais da área da saúde estética que queiram trabalhar com a parte de emagrecimento. Bem, o meu objetivo aqui é justamente tentar te passar o máximo possível de informação a respeito do tratamento de microvasos, porque foi, de fato, o procedimento que alavancou a minha carreira e tenho certeza que se você optar por esse procedimento, ele também vai te auxiliar nisso, tá? E aí, principalmente, você realizar esse procedimento sem se preocupar tanto com as intercorrências, porque é algo que quem está recém-formado se preocupa bastante, tá? Eu me preocupava e tenho certeza que se você hoje é um recém-formado, é um profissional que finalizou agora a sua pós-graduação, o seu principal pensamento é nas intercorrências, tá? E você pensa também em não ocasionar tanto incômodo para o seu paciente e entregar um resultado mais rápido do que o convencional, tá? É assim que a gente consegue se destacar, né, da média. E aí você deve estar se questionando, né, que tudo isso que eu falei aqui nessa palestra é bom demais para ser verdade. Mas, gente, foi o que eu apliquei de fato e foi o que eu consegui, aplicando essa metodologia, foi o que eu consegui fazer, de fato, alavancar a minha carreira através disso, tá? Então, só para vocês avaliarem, tem alguns dos meus resultados aqui com relação ao tratamento de escleroterapia, com relação aos microvasos, tá? Então, eu tenho inúmeros resultados de sucesso e a maioria dos pacientes que fazem esse tratamento comigo, eles não ficam só, eles não tratam só microvasos, porque quando eles observam que o resultado é significativo, é eficaz,
tá? Que a gente realmente entrega aquilo que a gente está prometendo, ele acaba sim realizando outros procedimentos comigo na clínica, tá certo? Então, eu costumo frisar que esse tratamento ele pode ser o pontapé inicial para que você, profissional, consiga também alavancar a sua carreira. Então, ficou a interrogação: como é que a gente consegue ser referência? Como é que a gente consegue ter sucesso profissional, né? Se a gente é recém-formado. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão estar assistindo essa palestra vão se identificar. Eu também, como qualquer outro profissional, me formei, e você sabe que recém-formado às vezes não tem muita condição para investir, né, em consultórios, em clínicas de estética. Eu fiz minha pós-graduação, eu fiz meu mestrado, mas ainda assim a gente sabe que é necessário que a gente tenha uma reserva boa para que a gente possa iniciar na área, né? Principalmente quando a gente pensa em montar um consultório ou uma clínica. E essa reserva eu não tinha. Então, mas eu precisava começar de alguma forma. Então, primeiramente, eu pensei na questão das parcerias. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em clínicas parceiras. Eu realizava meu atendimento nessas clínicas e uma porcentagem do valor do procedimento que eu realizava ficava na clínica e a outra porcentagem ficava comigo. Assim eu comecei. Eu também tinha muita falta de experiência, eu tinha medo das intercorrências como qualquer outro profissional recém-formado, né? Hoje em dia está um pouco mais facilitado essas questões, por quê? Atualmente, na graduação de biomedicina, algumas faculdades já implantaram a disciplina de estética, só que na minha época não era bem assim. Na minha época a gente não tinha grade, né? Não tinha disciplina de estética no currículo. Então, realmente, eu só tive o primeiro contato com a estética na pós-graduação. E por isso surgia muito forte esse medo de intercorrência. Como é que eu ia identificar uma intercorrência? Como é que eu ia tratar a intercorrência do meu paciente? E aí eu precisei parar para pensar a respeito e montar uma estratégia que pudesse ser viável e que, de fato, alavancasse a minha carreira com relação à profissão que eu escolhi, que foi de biomédico esteta. Tá? Então, o primeiro ponto, o que é que eu deveria fazer se eu não tinha muita condição financeira? Bem, a primeira estratégia a se pensar era em investir em procedimentos mais rentáveis, né? Em procedimentos que eu investisse pouco, que eu gastasse pouco, mas que eu tivesse um retorno financeiro bom, tá? E segundo ponto era pensar a necessidade da região que eu iria atender. Então, se eu fosse atender no bairro de Boa Viagem, eu tinha que pensar, eu tinha que estudar o meu paciente daquele bairro. Estudar, digamos assim, o nosso avatar, que a gente chama, né? Muitas vezes no marketing. Tá? O marketing chama de avatar, nós profissionais chamamos de paciente. Então, eu precisava fazer um estudo do qual era a necessidade do meu paciente ali na região. Tá? E eu fiz esse estudo e eu comecei a constatar que eu estava perdendo tempo e perdendo dinheiro investindo em toxina botulínica, em preenchimento, em fios. Não é que esse tipo de procedimento no meu consultório, né, na clínica, não saía. Ele saía sim, mas ele saía muito pouco e às vezes eu tinha que gastar aquilo que não tinha para comprar o insumo e eu não tinha um fluxo tão bom de pacientes, né? Foi quando eu abri minha mente para a escleroterapia. Bem, você que é profissional sabe que a gente não precisa gastar muito para realizar esse tratamento e a gente tem um retorno financeiro bom, tá? E só para deixar vocês cientes, eu trouxe alguns dados alarmantes da literatura científica, tá? De um artigo de 2017 especificamente, que fala que a incidência das varizes na população brasileira é em torno de 30 a 40%, tá? Então, muitas pessoas são acometidas dessa doença, tá? E acredita-se que 70% das mulheres com idades acima de 40 anos apresentem essas veias varicosas e 6 em cada 10 mulheres entre 30 e 40 anos apresentam as queixas dos microvasos. Bem, eu simplesmente peguei esse dado da literatura científica e associei a população do país por estado, né? E eu comecei a notar a importância no meu estado, no caso Pernambuco, de começar a realizar esse tipo de procedimento, visto que os dados eram alarmantes na literatura científica, então eu tinha público para atender, eu teria um fluxo muito grande de pacientes
no meu consultório, e foi isso que aconteceu. Através da escleroterapia, realizando a escleroterapia de forma eficaz, estudando bastante, eu consegui ter o fluxo de paciente que eu desejava, eu consegui ter o reconhecimento, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho através da escleroterapia, e foi aí que eu alavanquei a minha carreira desde então. Outro ponto que as pessoas sempre me perguntam é como venci o medo da intercorrência. Bem, pessoal, isso é simples, é buscar conhecimento, é praticar, tá? É ler bastante artigo, é ser um profissional questionador, tá? Esse tempo que muitas pessoas falam que é tempo perdido, eu falo que foi tempo ganho. Por que tempo ganho? Porque através desse meu estudo, eu consegui desenvolver minha própria metodologia de aplicação, né, dos microvasos. Eu consegui desenvolver uma metodologia em que eu tenho um resultado mais satisfatório com menos incômodo para o meu paciente, tá? Minha experiência como professora também começou a observar entre os meus alunos dos cursos e da graduação que os principais erros que eles cometiam eram os mesmos que eu estava cometendo no início da carreira, tá? Isso é muito comum. Em virtude disso, eu gostaria de evidenciar aqui esses principais erros e também evidenciar aqui as 3 atitudes que o profissional hoje tem que tomar para que ele consiga chegar no seu objetivo como profissional da área da saúde estética. Só que antes, a gente precisa revisar um pouco a respeito de como surgem as varizes, tá? Então, para que haja esse surgimento de forma bem simples, porque muitos fatores atrelados numa palestra só, eu não vou conseguir abordar, mas de forma bem simples, para o surgimento das varicosas, 2 mecanismos devem estar deficientes. O primeiro mecanismo é o mecanismo de impulso músculo venoso e o segundo mecanismo é o mecanismo das válvulas venosas, que normalmente elas estão afuncionais no caso das varicoses. Então, se o paciente ele tem o mecanismo impulso músculo venoso deficiente e ele possui as válvulas venosas não funcionais, consequentemente ele vai ter esse quadro de varizes. Tá? Só para mostrar aqui rapidamente, eu tenho um mecanismo de impulso músculo venoso, a gente tem alguns músculos na panturrilha que favorecem o impulsionamento do sangue em direção ao coração. Sempre que esse músculo contrai, facilita a impulsão do sangue para o coração novamente, né? E sempre que as válvulas se fecham, as válvulas que estão dentro dessas veias, sempre que elas se fecham quando essa musculatura contrai, o que é que acontece? Evita que esse sangue retorne. Então, se eu tenho um músculo que é afuncional e eu tenho as válvulas que estão afuncionais, o que é que acontece? Esse sangue ele começa a acumular naquela veia, a veia acaba se dilatando, se estendendo, e aí é que surge o processo de surgimento das varicosas, tá certo? Então, eu vou ter também, eu vou apresentar aqui o sistema venoso profundo através da imagem e justamente o sistema venoso superficial. Notem que eles têm uma conexão através da veia perfurante, tá? E aí o que é que acontece? Essa veia que comunica esses 2 sistemas, o venoso profundo e o superficial, a gente tem que compreender que o sangue, ele sempre sai do sistema venoso profundo e vai do sistema venoso superficial, corrigindo, o sangue ele sempre sai do sistema venoso superficial e vai em sentido ao sistema venoso profundo, tá? Através desse mecanismo de impulso muscular e valvar, tá? Só que quando esses mecanismos eles estão comprometidos, acontece o processo inverso. O sangue ele começa a partir do sistema venoso profundo para o superficial, comprometendo, tá, o sistema venoso superficial, fazendo com que haja uma dilatação da veia do sistema venoso superficial, tá? Assim como a extensão dessa veia, estendendo essa veia, comprometendo o retorno circulatório do sangue rico em CO2, tá? Rico em gás carbônico. E aí surgem as varizes. Das varizes, pessoal, a gente vai ter o surgimento também dos microvasos. Não necessariamente os microvasos vão estar associados a alguma varicosa. Às vezes, a maioria dos quadros de microvasos está muito associada à questão do número de gravidez que a mulher teve no decorrer da vida, ou até mesmo o uso de alguns medicamentos anticoncepcional. Porém, a gente tem que entender que existe também essa associação dos microvasos com as varicosas.
Lembrando que o profissional biomédico, ele é o responsável pelo tratamento dos microvasos e não das varizes, tá? As varizes é com o médico, os microvasos, o biomédico, ele pode sim entregar um resultado eficaz. E aí, quando eu estava começando a minha carreira, eu cometi alguns erros com relação ao início dela e acredito que vocês também já passaram por isso ou estão passando. E quem são esses erros? Primeiro ponto, erro número 1, erro na avaliação estética. Né? A maioria dos profissionais aqui, eles utilizam uma avaliação única para realizar qualquer tipo de procedimento estético e, na maioria dos casos, você realizar uma avaliação única é você desconsiderar os diferentes fatores envolvidos no procedimento que você vai realizar, desconsiderar os diferentes tipos de intercorrência. Cada procedimento, pessoal, tem um tipo de intercorrência, tá? Então, quando você pega uma avaliação única, uma anamnese, uma ficha de anamnese ou um prontuário estético único para o seu paciente, as perguntas elas se tornam generalistas e inespecíficas. Então, você não vai conseguir abranger, fazer uma abrangência do quadro que você quer tratar se você pega uma anamnese comum. Tá? Então, tem que ter uma anamnese na sua clínica para cada tipo de procedimento estético que você vai realizar. Esse é um dos erros mais frequentes. Segundo erro, insegurança. Tá? A insegurança hoje, a falta de conhecimento, domínio da técnica, tá? Faz com que o profissional ele trave na hora de realizar o procedimento e que ele não passe segurança para o seu paciente, tá? Você, profissional biomédico, sabe que a maioria dos procedimentos injetáveis não é só injetar, e microvasos é do mesmo jeito. Acredito que você passou pela pós-graduação, né? E a maioria dos professores, eles ensinaram o básico da parte de escleroterapia. Porque existe essa deficiência dos próprios profissionais em entender melhor esse procedimento, de conhecer um pouco mais a respeito das intercorrências. Comigo também foi do mesmo jeito, e isso fez com que eu estudasse mais a respeito desse procedimento. Então, gente, a escleroterapia não é só injetar, tá? Você tem que lembrar que você está injetando um líquido na corrente sanguínea de um paciente e esse líquido ele vai percorrer toda essa corrente sanguínea. Então, o risco de alergia é alto, tá? O risco de, inclusive, choque anafilático também pode acontecer. Então, você precisa estar ciente desses riscos, primeiramente, para optar pela substância esclerosante mais aconselhável, ideal, para que não venha ter nenhum tipo de intercorrência severa. O erro número 3 é o pós-procedimento. Às vezes, a gente faz o procedimento de fato, mas não acompanha o nosso paciente. E o nosso acompanhamento é fundamental, até para a gente realizar mesmo a técnica de rapport, né? Conseguir atrair nosso paciente, conseguir vincular, ter um vínculo com esse paciente, né? Então, para isso, precisa saber o que indicar no pós-procedimento, como indicar, tá? E se tiver uma intercorrência aí, como é que a gente vai resolver? Acompanhando esse paciente no pós-procedimento, tá? Então, esses são os 3 principais erros hoje do profissional da saúde estética. Mas atenção, o que é que a gente pode fazer para corrigir essa situação? Então, eu peço agora que você pegue uma caneta e um papel e que você anote tudo que eu vou te ensinar aqui para que você possa corrigir essa situação. Primeiro ponto que você deve tomar, primeira atitude que você deve tomar para corrigir os seus erros. Realizar uma avaliação correta para a escleroterapia, que é, no caso, o procedimento que a gente está focando aqui, tá? Então, a avaliação, pessoal, é uma entrevista realizada pelo profissional da saúde estética ao seu paciente, que tem justamente essa intenção de ser um ponto inicial do diagnóstico de uma disfunção estética. Então, perceba a importância dessa avaliação, né? É ela que vai nortear o seu tratamento. A avaliação, às vezes, ela é um quebra-cabeça que procura sanar um problema e muitas vezes esse problema é trazido pelo paciente como queixa principal. Outras vezes a queixa principal não é um real problema. Às vezes o paciente ele dá um relato para você de microvasos, mas na verdade o que ele tem são varizes. Então você precisa encaminhar esse paciente para um profissional médico. Perceba a sua importância como profissional de triagem. Você é profissional da área da saúde estética, antes de tudo, antes de você ser um profissional da estética avançada, você é um profissional da área da saúde. Então você tem esse potencial de fazer uma triagem daquele paciente que é para ser tratado numa clínica de estética e daquele paciente que é para ser tratado muitas vezes com um médico, num consultório médico, numa clínica médica, tá certo? Então a avaliação ela é o ponto crucial para você passar toda a sua segurança para o seu paciente.
Aí eu te questiono, tá? Você sabe de fato realizar uma anamnese, uma avaliação estética? Você sabia que a avaliação é dividida em várias etapas? As etapas da avaliação compreendem principalmente o questionário inicial, né, a anamnese inicial, a avaliação clínica do profissional. Às vezes é até importante que o biomédico ele solicite alguns exames, né, solicite um perfil laboratorial daquele paciente e também a gente durante a avaliação é importante que a gente faça algumas observações impessoais, tá? Porque através desses 4 passos eu vou conseguir chegar ao diagnóstico da minha disfunção estética, tá? Uma vez que eu fiz o diagnóstico e que eu já fiz a venda para o meu paciente, porque quer queira ou quer não, você está fazendo uma venda no fim das contas, tá? Agora, essa venda é diferente porque você está vendendo uma necessidade do seu paciente, não aquilo que seu paciente não precisa, tá? É diferente, a gente precisa ser um profissional ético. E aí, uma vez que você vendeu a necessidade do seu paciente, você faz o registro fotográfico da região que você vai tratar e aí inicia o tratamento e acompanha a evolução desse tratamento e entrega o resultado de fato. Tá certo? Então, é muito importante que esse passo a passo ele seja respeitado. A gente tem primariamente a ficha de anamnese, né, que refere-se à ficha ou prontuário, que é mais uma entrevista que você vai fazer uma investigação da vida do seu paciente, tá? E essa investigação vai auxiliar você caso precise de alguma mudança da proposta do tratamento, você não precisa estar toda vez questionando o seu paciente se você já fez todo o questionamento inicial e está tudo anotado, tá? Então, se você tiver alguma dúvida com relação à rotina dele, com relação a algo que ele te informou, uso de medicamento ou não, você vai no prontuário dele e observa isso, tá? Isso é importante que vocês façam, porque às vezes a gente tem um fluxo muito grande de pacientes por dia e a gente não vai ter, né, o controle, a gente não vai lembrar daquilo que eles falaram na consulta inicial, então por isso que é importante essa ficha. Além disso, nessa ficha deve constar o comprometimento moral e legal daquele paciente, informando que tudo que ele passou para você é verdadeiro, que ele não omitiu nenhum fato e nem mentiu diante de algum fato exposto. Tá certo? Então, essa ficha não é só uma ficha simples, ela é um documento histórico do tratamento do paciente e um documento legal também, para que você possa se respaldar caso alguma coisa no futuro aconteça, tá certo? Algum incômodo legal aconteça. Bom, eu trouxe aqui para vocês de brinde uma parte do prontuário estético de microvasos, né? Onde eu faço uma explanação a respeito de quem é meu paciente, eu coloco os dados principais, né, o nome, o endereço, data do nascimento, em caso de emergência eu preciso avisar quem, por que eu lembro do caso de emergência? Porque, gente, uma vez que o paciente ele pisa no seu consultório, você é responsável 100% do que acontecer com ele ali dentro, tá? Então, se o paciente desmaiar, você é responsável. Se ele tiver uma crise de pressão, você é responsável. Então, tem que ter muito cuidado. Você precisa saber se ele tem plano de saúde, se esse plano atende em algum local, né? Qual o convênio, qual hospital que atende, se ele tem um médico de confiança. Por quê? Caso aconteça algum tipo de incidente como esse, você precisa encaminhá-lo para o local adequado, tá? E outro ponto que eu gosto de perguntar sempre é como ele chegou ao consultório. Às vezes ele chega por indicação, o que é melhor ainda. Isso só mostra que seu trabalho está realmente entregando um excelente resultado. Ou então, às vezes, ele chegou por propaganda, você está investindo nas redes sociais, e aí? Esse investimento nas redes sociais, o marketing está dando certo? Então, é interessante que você marque e pontue isso na ficha de anamnese de vocês, porque no final de cada semestre ou de cada ano, vocês podem fazer um levantamento de como esse paciente está chegando no consultório de vocês, tá? E aí, de fato, pontuar qual a queixa principal do paciente. Então, é importante também que vocês coletem os dados específicos desse paciente, que às vezes esses dados, eles são tão importantes para saber se esse paciente ele está apto ou não para realizar esse procedimento. Por exemplo, se ele pratica atividade física, se o paciente é fumante, se ele tem diabetes, como é o ciclo menstrual desse paciente, se já engravidou, se faz uso de algum medicamento ou se faz uso de anticoncepcional. Tudo isso são dados específicos que é importante que a gente tenha um conhecimento para saber qual a melhor conduta de tratamento
esse paciente em específico. Além disso, tem os dados clínicos também, tá, pessoal? Que tem a ver mais com relação ao procedimento que você vai exercer, que nesse caso são os microvasos. Então, você tem que perguntar a ele quando foi que começou a surgir os microvasos ou as varizes, se ele sente algum sintoma relacionado a esse surgimento, quais os tipos de varizes que ele vai apresentar. Com relação aos tipos de varizes, isso quem tem que classificar é você através do seu conhecimento teórico e prático, tá certo? Um dos exames que eu considero mais importante, que eu vejo que a maioria dos profissionais estéticos não fazem dentro da avaliação, é o exame de inspeção e palpação, tá? É quando você começa a observar seu paciente em pé, descalço, começa a observar se tem dilatações superficiais importantes, se tem aumento de volume no membro inferior, se esse paciente tem edema. Inclusive, existe um teste para isso, que é o teste de Cacifo, tá? Se tem presença de hiperpigmentação nesse membro inferior, se tem presença de dermatite, de cicatrizes, de úlcera, tudo isso é importante que você observe, tá? E através do exame de palpação, você vai conseguir sentir se esse tecido, se essa pele ela está endurecida, se há um endurecimento cutâneo, se há aumento da temperatura dos vasos no local, se as varizes, se ele apresentar essas varizes, se elas estão endurecidas. Então, isso é importante, gente, para que vocês possam triar esse paciente, tá? E eu duvido que você, profissional da saúde estética, que trabalhe com microvasos, você faça esse tipo de protocolo. Não faz. Não faz porque não tem o conhecimento. E como é que a gente tem o conhecimento disso? Estudando, tá certo? E se capacitando também, com certeza, realizando cursos, lendo mais artigos da literatura científica. Isso vai fazer com que você seja um profissional sempre à frente, sempre se atualizando. Segundo erro que você não deve mais cometer, a segunda atitude, na verdade, que você deve tomar para melhorar, para alavancar a carreira, é ofertar o melhor tratamento para o seu paciente com a melhor técnica. Tá? Então, a sua clínica sempre tem que estar ofertando o melhor, independente qual tipo de paciente você atenda. Se você atende classe A, B ou C, você sempre, como profissional, tem que ofertar o melhor para o seu paciente. Então, para quem não sabe, para que a gente possa entrar no melhor tipo de tratamento, a gente tem que relembrar um pouquinho da escleroterapia, tá? O termo escleroterapia hoje, pessoal, é sinônimo de escleroterapia química, porém não existe só a química, existe a térmica, a elétrica e a combinada, tá certo? O nosso foco vai ser a química porque é basicamente o procedimento que o biomédico mais trabalha, tá? E a gente sabe que dentro da escleroterapia química, a gente tem inúmeras soluções. Eu tenho a solução detergente, eu tenho a solução osmótica, eu tenho a solução composta. Quais são os critérios que vão fazer com que eu tenha a escolha da solução, que eu faça a melhor escolha da solução que tem disponível hoje no mercado? O melhor critério vai ser eu pensar na eficácia da minha solução, a intensidade de dor que o meu paciente vai passar utilizando essa solução, o risco de ter alguma intercorrência como necrose ou processos alérgicos e, principalmente, a facilidade com que eu, profissional, consigo obter esse agente esclerosante, essa solução esclerosante. Diante dessas características, desses critérios, a melhor solução que tem no mercado hoje é a solução osmótica, tá certo? E você, biomédico, você, farmacêutico, você, enfermeiro, você trabalha obrigatoriamente com a solução osmótica. A gente não pode utilizar outro tipo de solução justamente pelas questões dos riscos associados a elas. Só que, às vezes, você está trabalhando com a solução osmótica correta, que é a glicose, mas você não está realizando a técnica correta porque você está fazendo uma punção exagerada ali no microvaso, está depositando volumes de glicose excessiva naquele microvaso. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma inflamação perivascular ali naquele microvasinho e estimulando o processo de angiogênese a partir do vaso que você vai estar tratando. Ou seja, ao invés de você estar melhorando a autoestima do seu paciente, você está piorando, aumentando o caso de microvasos na região ali em tratamento. Por quê? Técnica desenvolvida da forma errada. Então, o que é que você tem que fazer, pessoal? Começar a buscar cursos, a buscar conteúdo que faça com que você desenvolva a técnica da forma mais plausível e correta possível, para evitar justamente esse tipo de intercorrência. Fora que, quando você faz a técnica de forma errada, você não só ocasiona o surgimento de novos microvasos, como também você pode ocasionar necrose, alergia naquele paciente, bolhas, tá? Manchas, inclusive, tá? Então, você tem que pensar
a técnica correta que você está fazendo, ou buscar cursos de capacitação para isso, para que você venha realizar um atendimento da melhor forma possível e entregar um resultado também satisfatório, sem encarar tanto a questão das intercorrências, tá certo? Lembrando que, se você é um profissional injetor, um momento ou outro da sua carreira, você vai ter uma intercorrência. Agora, o seu diferencial vai ser, como profissional injetor, a resolução dessa intercorrência. Se você teve ela, você tem a obrigação de saber tratar, ok? Vamos lá para a terceira atitude que você deve tomar para que sua carreira, de fato, alcance um patamar diferenciado. Terceira atitude, acompanhar o paciente no pós-procedimento. Bem, isso é muito importante, pessoal, porque qualquer procedimento estético, a gente precisa orientar nosso paciente do pós, tá? A escleroterapia, por exemplo, eu preciso avisar o meu paciente que ele deve evitar banhos muito quentes durante todo o período que ele estiver em tratamento. Por quê? A gente está tentando fazer uma vasoconstricção ali com a substância que a gente está utilizando, né? E aí o paciente, ele toma banho de água muito quente, o que é que vai acontecer? Vasodilatação, vai contrário do que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante que você tenha essa consciência de orientação do seu paciente. Fora que muitos profissionais ainda não fazem uso da cosmetologia a seu favor. A cosmetologia é uma ciência hoje que está aí para o profissional biomédico, farmacêutico, enfermeiro utilizar, tá? A favor do seu procedimento estético, utilizar os melhores ativos para acelerar o processo de resultado, para amenizar algum tipo de quadro de incômodo desse paciente. Então, é importante também que você se capacite nessa área da cosmetologia. Atenção também para a questão da recomendação das meias elásticas, tá certo? No procedimento de escleroterapia. É interessante que você tenha essa consciência que as meias elásticas, elas podem ser utilizadas, porém, nós, profissionais da área da saúde, né, biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros, a gente só pode prescrever a meia de baixa compressão, porque são meias voltadas para os casos de varicoses suaves, microvasos no caso, tá? Então, a gente não pode prescrever meia de média compressão, tá bem? Meia de média compressão a alta, quem prescreve é o médico, e ele prescreve quando a gente tem casos de varicosas, quando a gente tem veias com dilatação com diâmetro maior do que 3 milímetros, que vão se encaixar nos casos das varizes, tá certo? Então tem que ter cuidado qual o tipo de meia que você está recomendando. Você tem que saber aferir a circunferência da panturrilha, do calcanhar, da coxa do seu paciente para indicar se a meia é P, M ou G. Tudo isso você tem que ter ciência, certo? E atenção, principalmente não recomendar a meia em certos casos. Quais são os casos que a gente não deve recomendar a meia de forma alguma? Em pacientes que apresentem doenças arteriais, insuficiência cardíaca, flebite, dermatite, algum tipo de infecção ali na região em tratamento, neuropatia periférica avançada, alguns pacientes com diabetes. A gente sabe que apresenta esse quadro de neuropatia periférica, fibromialgia, edema renal ou hepático, tá? E até mesmo a alergia a algum tipo de material utilizado na meia. Então, por isso que eu falo para vocês que tudo começa na anamnese. Através do questionamento que você vai fazendo ao seu paciente, você vai descobrindo se ele entra no ciclo de pacientes que podem fazer uso dessa meia ou não. De toda forma, a gente tem que pensar nas medidas gerais após o procedimento, né? Sempre conscientizar o paciente a combater o excesso de peso, estimular a atividade física, evitar passar muito tempo em pé ou passar muito tempo sentado, evitar o uso de fármacos que possam interferir, né, no tratamento, lembrando que às vezes o paciente está fazendo uso de algum medicamento importante para o estado de saúde dele, então você não tem autorização para pedir que esse paciente pare de tomar esse medicamento. Quem tem que fazer isso é o profissional médico. Então é interessante que você avise ao paciente que ele precisa retornar ao seu médico para ver se realmente ele precisa tomar esse medicamento ou se pode fazer uma substituição. Isso acontece muito com o uso dos anticoncepcionais, né? A gente sabe que é muito mais complicado entregar um resultado para o paciente que faz uso de anticoncepcional. Então, você não tem o direito de pedir para esse paciente parar de utilizar, mas você pode recomendar que ele volte ao profissional que recomendou, o ginecologista ou endocrinologista, e veja se tem uma possibilidade de fazer uma troca de medicamento, mas que tenha a mesma eficácia para o caso que foi recomendado para ele, tá certo? Então, essa é a atitude mais correta a se tomar.
relação às intercorrências, a gente tem inúmeras intercorrências atreladas a qualquer tipo de procedimento estético injetável. Nos microvasos em específico, eu vou ter as reações alérgicas, a hiperpigmentação pós-escleroterapia, que é a hiperpigmentação pós-inflamatória, a flebite, o microtrombo, a angiogênese secundária, a necrose, a trombose venosa profunda e embolia. Lembrando que trombose venosa profunda e embolia está muito mais relacionadas às soluções detergentes. Nós, biomédicos, enfermeiros e farmacêuticos, utilizamos as soluções osmóticas, tá certo? Que são soluções mais seguras. Mas a gente precisa ter a ciência dessas intercorrências e saber principalmente como resolver, tá? Então, o conhecimento só vem com o quê? Com estudo, com cursos de capacitação, com muita aprendizagem, tá certo? Então, a minha mensagem que eu quero deixar para vocês é que o escleroterapeuta deve ter um conhecimento sólido do mecanismo de ação e dos efeitos adversos de todas as soluções disponíveis no mercado, porque é desastroso você, como escleroterapeuta, substituir pequenas telangiectasias por lesões cutâneas, tá certo? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, tá? Até o próximo oportunidade, até a próxima palestra. E se você gostou dessa palestra e quer mais dicas de como alavancar a sua profissão e entregar os resultados satisfatórios ao seu paciente, então fica ligado nas minhas redes sociais, tá? No meu Instagram, eu tô lá como Maiara Moura Biomédica, no Facebook, Maiara Moura Biomédica também. Eu também tenho um grupo no Telegram, no qual eu passo muito conteúdo científico, que é o Estética na Veia, e também tem um canal no YouTube, que é Maiara Moura Estética Avançada e Emagrecimento. Então, me sigam lá, tá? Eu ministro cursos na área dos injetáveis também. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, tá? Muito obrigada e até a próxima!